Meus amigos da Palavra de Deus, eu queria chamar nessa tarde a atenção aqui de um versículo bíblico muito lido, muito recitado assim nas minhas pregações das pessoas. E alguém me fez uma pergunta falando a respeito de uma passagem bíblica que tem no livro de Mateus, capítulo 20, e o versículo 39, que diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto o caminho, vendo que era Jesus, clamava dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isto, aqui a palavra está falando de dois cegos, foi a pergunta que me fizeram, e eu estou aqui hoje para responder. Por quê? Porque a palavra no livro de Mateus está dizendo de dois cegos, Marcos 10, 46 e 52 está falando de um cego por nome Bartimeu, e Lucas escreveu também no capítulo 18, versículo 35 e 43, Lucas está falando também de um cego. Perdão, gente. Veja bem o que acontece dentro disso aí. Nem Marcos, nem Mateus, que escreveu o livro, esse livro, ele está mentindo, nem Marcos e nem Lucas. Está falando tudo certo. Porém, houve uma situação ali. Os amados vão entender. Que diz assim, a palavra, que esse homem se chamava Bartimeu. Mas por que Mateus fala de dois cegos e os outros só falam de um? E a maioria dos pregadores que vão pregar, quando lê no livro de Mateus, mas ele só vê Bartimeu e não vê o outro cego. Quem era esse outro cego? Sinceramente, eu não sei dizer para os amados quem é esse cego, de quem ele era filho, quem era a família dele, descendência de quem. Realmente eu não sei dizer para você. Mas que existiu esse amigo de Bartimeu, existiu, sem um pingo de dúvida, sem sombra de dúvida, ele existiu, porque senão Mateus não tinha falado. Mas, irmão Elias, por que Mateus fala e só fala de Bartimeu? E até hoje todo mundo só fala de Bartimeu? Muito simples e fácil. A cidade de Jericó era uma cidade amaldiçoada pelo judeu. O judeu tinha ela como uma cidade amaldiçoada. Era uma cidade que tinha mais pessoas amaldiçoadas, com problemas assim, de família. Às vezes a pessoa nascia cego, outro nascia paralítico, outro nascia... Por que, irmão Elias? No capítulo 6, o versículo 26 do livro de Josué, quando o muro de Jericó veio abaixo, ele liberou uma palavra maldita para aquela cidade, dizendo: Maldito será aquele que tornar reedificar Jericó, pois morrerá o seu primogênito e o seu irmão mais novo fundará as portas. Ou seja, ficará às portas da cidade mendigando. Essa é a palavra, pelo menos é essa. Então, veja bem, quando a gente chega no livro de... passado 400 e poucos anos depois, mais ou menos por aí, lá no livro de Primeiras Reis, capítulo 16, versículo 34, tem um homem por nome Iriel, o qual Acabe pediu a ele para ele edificar a cidade, e ele foi lá e edificou Jericó, fez Jericó novamente. E agora essa cidade é amaldiçoada, porque morreu Abirão, o seu filho, o primogênito de seu Iel, morreu e fundou as portas, o seu primogênito. Assim, a palavra de Deus diz, como foi dito pelo o profeta Josué, por intermédio do Senhor, Josué, filho de Num. E Josué era um homem respeitado, um profeta respeitado. Bem, tudo bem, mas você pedir, muitos assuntos que tem por aí para falar, e eu não tenho esse tempo todo para explicar para você. Aí, essa cidade agora está amaldiçoada. E eu vou contar agora por que desses dois cegos. Bem, daí para cá, nenhum profeta entrou em Jericó. Tem Elias, que a palavra diz que Elias,
ele diz para Eliseu, eu vou para Jericó, mas a Bíblia não diz que ele entrou em Jericó. Antes dele chegar em Jericó, ele foi tomado, ele foi levado ao céu, aleluia, glória a Deus, ele foi levado ao céu, e não entrou em Jericó. E a gente vê que nenhum profeta entrou em Jericó. E eles esperavam que ia chegar alguém, um profeta, o qual ia libertar a eles, porque eles, embora que era uma cidade amaldiçoada, tinha uma maldição sobre eles, mas eles eram judeus também, eles acreditavam na palavra, eles também conheciam da lei. Eles sabiam que um dia podia chegar um profeta para libertar. Bom, e esse profeta realmente chegou, e era Jesus de Nazaré. O que acontece nisso aí? O que acontece dentro disso aí, desses dois cegos, mas eu quero saber qual é a situação, porque fala de dois cegos, eu quero entender isso. Não, mas eu primeiro voltei atrás te explicando porque tem uns mal entendidos por aí, que eu já vi pregando, dizendo que Bartimeu ele não nasceu cego, que ele foi que arrancaram os olhos dele em uma guerra, e eu quero dizer muito claro que isso é mentira do capeta. Bartimeu ele era cego sim, o nome Bartimeu é muito estimada, e a palavra é muito estimada. A palavra Bartimeu, o nome Bartimeu, ou seja, muito estimado ou muito querido. Sabe o que é a palavra muito estimado? Ou seja, é o meu filho caçula, o derradeiro, é caçula, é o querido, é o do peito do papai, é do seio do papai, é ele que ele amava esse filho dele, Bartimeu, seu Timeu, o nome dele Timeu, pai de Bartimeu, para você entender melhor. E Bartimeu, ele era o caçula de seu Timeu. Timeu era um homem influente ali no ramo de venda essas coisas. Para entender melhor, ele trabalhava com palmeira e tâmara, o qual ela dá um mel que é denominado também como mel silvestre, por aí. Para você entender, amado, que fez essa pergunta para mim. Então, ele agora pega uma capa com o governo de Roma, e pega aquela capa com o governo de Roma, porque ele era influente ali. Se fosse como hoje, ele era um tipo governante, ou prefeito, ou governador, quem sabe um ministro, aquele homem. E ele pega, consegue com o governo de Roma, uma capa, e uma capa muito valiosa que era para Bartimeu. Porque quem tinha uma capa do governo de Roma estava guardado. Ou seja, até os profetas também de Israel, todos eles usavam uma capa. Capa significa muita coisa para uma pessoa naquele tempo. Então, é como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada também, quando o crente carrega a Bíblia Sagrada nas suas mãos, todo mundo olha para ele, a identificação do crente é a Bíblia Sagrada. Também o vestir. As vestes do crente também fala muito sobre ele. Se você vê uma pessoa andando de qualquer maneira, você nem vai saber que ele é crente. E quanto mais se ele não carregar a Bíblia Sagrada. Bom, mas é isso por aí. E aquela capa para Bartimeu, ela servia muito. Aonde Bartimeu ficava era no entroncamento que entrava para Jericó. E ele ficava ali mendigando, tirando esmola de quem entrava, de quem saía, de quem entrava, de quem saía, melhor eu te entender. Agora vem esse homem e faz agora amizade com Bartimeu. E Bartimeu ali. Aquele homem também, realmente, aquele homem era da cidade de Jericó. Ele era de lá, de certeza. E ele ficava junto ali com Bartimeu. A certeza é essa. Por que ele ficava junto com Bartimeu? Porque Bartimeu tinha uma capa do governo de Roma que tinha nas costas dele, daquela capa, uma águia de bronze, que era um símbolo ali de Roma. Onde tinha aquela águia ali, dizia o governo de Roma, ele impera aqui, e aqui ninguém mexe. Então, o que é que acontece? Bartimeu, ali no lugar que ele estava, ninguém tocava em Bartimeu. Ninguém tocava. Quando chegava lá perto de Bartimeu, porque se Bartimeu tivesse ali sem a capa, ele era predejado. A situação era essa. A situação, para você entender, não estou pregando, estou somente respondendo a sua pergunta, amigo internauta. Eu só estou respondendo a tua pergunta, por isso que eu estou fazendo esse arrudeio para te explicar um pouquinho melhor, porque não tenho tempo de te explicar melhor, assim. Mas é isso. E ele fez amizade com Bartimeu. E Bartimeu ali ficou junto com esse amigo cego de junto dele. E se alguém fosse tocar em Bartimeu, olhava para Bartimeu e Bartimeu estava com a capa. E quem tem capa, ninguém toca nele. A capa fala muito. E quem está colado
na pá de quem tem capa, e ninguém toca também. Aquele cego estava ali, realmente também era amaldiçoado e estava colado com Bartimeu. E Bartimeu estava esperando que o Nazareno um dia ia aparecer Jesus, um dia ia aparecer. E totalmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Realmente ele já tinha ouvido falar. Sim, e esse homem está junto com Bartimeu ali porque ele ficava junto com Bartimeu por causa da capa de Bartimeu. Vou te explicar agora o negócio da capa. Quem está de junto de quem tem capa, ninguém toca nele. Mas agora só que tem uma coisa que eu vou te dizer, meu amado, para me explicar para você. Mas infelizmente as pessoas só vê quem tem a capa. Só é lembrado quem tem capa. Bartimeu é lembrado o nome dele, e faz questão de dizer o nome de Timeu, que era o pai de Bartimeu, por causa da capa. Se Bartimeu não tivesse capa, ninguém via ele. Até hoje ninguém sabia quem era Bartimeu. Bartimeu só sabe quem é ele por causa da capa. Entendeu? Melhor dizendo, ou seja, as pessoas só vê a pessoa pelo que ele tem. Ou seja, Bartimeu, quando ele abandona aquela capa, que ele pega aquela capa, lança daquela capa, ou seja, eu não quero mais, dispensou aquela capa e agora ele segue a Jesus, aí todo mundo viu a capa de Bartimeu. Mas cadê o outro cego que está junto de Bartimeu? O outro cego não tem capa, cadê a identificação do outro? O outro não tem identificação, coitado. Por não ter identificação, aí não tem o nome dele, não tem a história desse coitado, desse cego. Agora, irmão Elias, ele não é aplaudido por isso e muito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando nós aqui na terra não somos aplaudidos pelos homens, o Senhor Deus nos aplaude, como diz a palavra dele. O Senhor Jesus, ele diz na palavra dele, que quando vós der esmola, não faça ver a sua mão direita. É o que fez a sua outra mão esquerda. Por quê? Porque ele diz que grande é o vosso galardão lá no céu. Ele diz também que quando orar em praça, né, ou que vão fazer como os hipócritas que oram nas praças, para ser visto como pelos homens. Ele diz, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Ou seja, aqui na terra o cara vai e glorifica a pessoa, diz, não, ele é crente, aquele é verdadeiro um cristão que está fazendo oração nas casas, está nas praças, está aqui, está ali, o povo vê, aplaude a pessoa, mas o Senhor Deus não vê isso. O Senhor Deus, ele quer ver o que está por dentro da pessoa. Aquele homem realmente existiu, ele andou com Bartimeu. Outra aí que eu quero dizer bem claro, esse cego aqui era Bartimeu que estava junto com esse outro cego. Por quê, irmão Elias? Eu vou explicar para você. Olha,